Olá pessoal, tudo bem? Aqui fala o professor Jorge Palazzo Félix. Vamos fazer agora a temática da diferenciação com enfoque à economia. Aqui vamos ver o conceito da relação com reta tangente e a primeira derivada. É um número. E depois vamos ver a função como a derivada como função, primeira derivada. Vamos aplicar as técnicas de integração. E depois vamos ver o comportamento de uma função usando o critério da primeira derivada ou o critério da segunda derivada. Ok? Bem, aqui temos o gráfico de uma reta, tá? Que está aqui, é uma reta. Ok? E o exemplo me está pedindo, nesta questão, ache a inclinação, ou chamado também coeficiente angular, dessa reta. Tá? E antes disso, vou colocar aqui para representar uma reta através de parábolas. Tá? Vou resaltar aqui 5, 9, 0, 4 e menos 4, 0. Então, são 3 pontos. Isso significa que esses pontos podem ter gerado a partir de uma tabela, que vou colocar aqui 5, 9, 0, 4, menos 4, 0. Certo? E existe uma fórmula que podemos utilizar, é igual a m vezes x mais b. Então, a tabela de valores, podemos calcular esta fórmula observando os pontos. Tá? Ok? Então, esta tabela de valores pode gerar esses pontos e podemos traçar ou fazer um esboço dessa reta passando pelos pontos, como estamos observando aqui no gráfico. Ok? Y ahora la fórmula correspondiente a esa tabla de valores, que está aquí, tabla, debe satisfacer con esos puntos. O sea, los puntos deben satisfacer esta fórmula, ¿ok? De una reta cualquiera, ¿cierto? Y ahí, primeramente, que calcular B é inmediato. Quando você pode atribuir um valor desta tabela para x para y, normalmente seria este, que está aqui. Aí você pode selecionar, significa que x vale 0 e y vale 4. Você tem que substituir nesta fórmula. Então, y é 4 igual, nessa equação, m vezes 0, que são x mais b. O que aconteceu? B vale 4. Então, já temos, este seria o intercepto, não? Intercepto com o eixo y, ok? Certo? Que está aqui. Esse é o intercepto. E como ven aqui, na segunda coordenada vale 4 e na primeira coordenada vale 0. Esse seria o ponto de interseção. Não? Este seria o ponto de interseção. E agora, a distância da origem aqui é 0. Este é x e este é y. Esta seria a distância, não? Que vale 4. Ok? Esse seria o B. ¿Está claro? Entonces ya tenemos, por enquanto aquí, m vezes x mais 4. Ok? Então, faltaria calcular o m. Correto? Como se calcula o m? Então, nesse caso aqui, novamente usando esse gráfico, o m tem que ver com um triângulo retângulo. Então, vou colocar aqui, né? Então, tem que ser 2 pontos, você considera 2 pontos, tem que ver para calcular o m, que é a inclinação. 2 pontos da reta, não? 2 pontos da reta. Ok? E tem que ver, tudo isso tem que ver com um triângulo retângulo. Tem que ver com um triângulo retângulo, para colocar m. Tá? Seria assim, esse cateto vertical, vou chamar delta y, e o cateto horizontal, delta x. Ok? Então, repito, para calcular a inclinação desta reta, desta que está aqui, eu preciso conhecer ou selecionar 2 pontos qualquer dessa reta. Tá?
E aí, por exemplo, faço assim. Vou selecionar, então, dois pontos. Dois pontos aqui, que seria 5, 9. E aqui o ponto 0, 4. Ok? Então aqui, como podem ver, vou apagar aqui. Vou apagar este. Tá? Que seria aqui o ponto 0, 4. Tá? Aí, então, vou traçar um triângulo rectângulo, olha assim. Ok? Assim. Então seria assim. O M que está aqui, usando aí M, é um quociente de delta y, valor do cateto vertical, e em denominador o valor do cateto horizontal, certo? Desse triângulo. Então, para isso, aqui, esta seria a fórmula para calcular a partir de dois pontos. Então, vamos ver aqui. Como se faz? Assim. Esse delta I significa a diferença das segundas coordenadas, que estão aqui. Olha, esta. Só observar as segundas coordenadas. 9 menos 4. Y ahora, la primera coordenada está aquí, 0 y 5. Sería 5 menos 0. Y ahí va a dar 1, correcto. Pronto, ya fue calculado o coeficiente angular o inclinación que vale 1. Finalizado eso, la fórmula final sería 1 veces x es x más 4. Esta seria a equação de uma reta qualquer, certo? Como está aqui já gráfico, certo? Ok? Então, o importante para o caso inverso. Agora, se você tem a fórmula, como graficamos essa reta? Você separa assim, para graficar, fazer gráfico, não? Fazer, chegar assim, o gráfico. Como fazemos o gráfico? Então, o gráfico, como seria? Só fazer uma tabelinha, assim, de dos valores. Primero, para x0, ¿cuánto da y? Usando esta fórmula. 4. ¿Qué significa 0, 4? Você identifica aqui no eixo y e coloca 0, 4. E depois, lo contrário, para y0, ¿cuánto vale x? Pode resolver este que está aqui. y0, x mais 4. Resolvendo, x vale menos 4. Portanto, qual seria o ponto? O ponto seria menos 4,0. Aqui, no eixo x, no intersecto x. Certo? E aí, com esses dois pontos, você usa uma régua, você traça essa linha azul, que deve passar por esses dois pontos obtidos a partir da fórmula. Ok? Agora vamos, aqui tenho a função f igual a x ao quadrado, aqui está o gráfico dessa x ao quadrado, tá? E é uma parábola cujo vértice seria 0, 0, não? Aqui, 0, 0, o vértice, ok? Bem, ¿qué me está pidiendo? Hace la inclinación de recta tangente en 1 y 1, ¿no? En ese punto aquí. Voy a marcar aquí 1 y 1. ¿Tá? Primera coordenada, segunda coordenada. Vamos a supor que así ve. Este que hace la inclinación de recta tangente en x igual a 1, só isso. ¿Cierto? Así, para esa función x al cuadrado. ¿Y cómo se calcula la segunda coordenada? Es x igual a 1, la primera coordenada. La segunda coordenada, que es y, se utiliza en la fórmula así. Y ahí tú tienes la fórmula 1 al cuadrado y va a dar 1. Por eso tenemos un punto final con ese análisis 1 y 1. Y vos identifica aquí, ¿no? Ahí marca aquí. Ese sería el punto de contacto entre la curva y la recta tangente. ¿Tá? Únicamente entre la recta y la curva. Ok, então vamos calcular a inclinação. Só que a inclinação
se lembra do anterior, preciso de dois pontos. Só é conhecido o ponto 1 e 1. Só é conhecido o ponto 1 e 1. Não conseguimos fazer um triângulo retângulo, mas, matematicamente, pode imaginar assim um triângulo, tá? Um triângulo retângulo muito pequeno. Imagina que aqui estou criando um retângulo aqui. Aqui está o ponto 1. Vou chamar assim x0, não? Vou chamar x0, tá? x0, não? Aqui x0. A imagem de x0, certo? Esse seria o ponto de contato, não? E aqui vou chamar um ponto qualquer, vou construir, tá? Que seria assim, vou avançar, x0, não? Mais h, não? Vírgula, fx0, sua imagem de h, certo? Então, eu avancei este que está aqui vai dar h, cateto horizontal. Estou avanzando horizontalmente, este que está aqui sería h, ¿no? Ok, x0 más h es la primera coordenada de este punto, avancé un h adicional a partir de x0 y calculé aquí la imagen. Entonces, ¿cuál sería o cociente? ¿Tá? Vamos a supor que este sería un m, voy a llamar m, de una recta cualquiera, ¿no? Porque yo estoy adicionando este punto adicional, ¿tá? Sobre la curva, ¿no? Es un punto adicional sobre la curva. Entonces sería así, ok, sería, se lembra, el numerador es la diferencia más h menos u otro f x0 que está embaixo y dividido por la diferencia de las primeras coordenadas de este y este x0 va a sobrar h. Como pueden ver, es un el cociente, o sea, la inclinación, coeficiente angular de ese triángulo pequeñino, partiendo del punto de contacto y adicionamos un punto nuevo, muy próximo a ese punto de contacto. Claro, ese triángulo es muy rectángulo, es muy pequeño. Entonces, tenemos este cociente. Entonces, ¿qué yo hago para calcular el verdadero valor? SM, ¿no? En este único punto. ¿Qué significa? Hacer h muito pequeno, não? Diminuir este h significa assim, calcular o limite quando h tende a zero deste cociente. Já tenho o valor verdadeiro, exato, entre aspas, não? É assim, que é a fórmula, não? De inclinação de uma reta tangente. Em outras palavras, que seria? Seria a derivada em x0, una forma de escribir m, la derivada primera de esa función en x0, que sería todo esto que está aquí. Ok, você tem isso já conhecimento em uma apostila, em qualquer livro, né? Bem, hasta aquí está ok la idea de usar esta derivada primera en x0, que es un número, a través del límite de ese cociente. Entonces, retomamos nuevamente la idea de limite. Entonces, vamos lá. Ahora voy a apagar aquí. Voy a apagar aquí. Ok, esa idea ya está pronta. Entonces, aquí. Vamos a apagar aquí. Ok, ahora continuando con, para caso, ¿qué caso? Queremos calcular, primero paso, es calcular la derivada primera en 1, ¿cierto? Usando esta fórmula, limite, cuando h tende a 0. Eso significa calcular la derivada primera pela definición del limite. Entonces aquí sería, en lugar de x0, voy a colocar 1 más h menos f en 1, todo dividido por h. Ok? Bem. Agora vamos ver aqui. Supongo que ya están siguiendo la secuencia. Entonces vamos aquí.
Primeiro calculen no numerador. O que precisamos calcular? O F1 mais H. Correto? Significa substituir na fórmula da função x ao quadrado. Então seria 1 mais H ao quadrado. E isto dá 1 ao quadrado mais 2H mais H ao quadrado. Ok? Bem, e F1 significa 1 ao quadrado, que dá 1. Tá? Espera-se que vocês se lembrem, aqui vou colocar esta fórmula, que você se tem que lembrar. Se for assim, A mais B ao quadrado, você abre quadrado primeiro, mais 2 vezes AB, mais B ao quadrado. Correto? Estou usando essa fórmula. Opa, está meio apagado aqui. Tá? Seria aqui mais B ao quadrado. Ok? Bem, agora, finalizando, ¿no? Organizando, sería así. F' en 1 é limite, quando H tende a 0, seria, colocando o numerador, é 1 mais 2H mais H ao quadrado menos 1, certo? Dividido por H. 1 com menos 1 se cancela, ¿no? Ficamos com limite, quando H tende a 0, de 2H mais H ao quadrado igual a H. Y aquí façam lo posible de simplificar este cociente, este último, ¿no? Simplifique. Y ahí va a dar limite, cuando H tende a 0, de 2 más H. Ok? Y ahora sí, una vez que ya no tem denominador aquí nesta nova fórmula, significa ya ahora, você já imagine que H vale 0. Então, que dá 2 mais 0, portanto, 2. Então, F' em 1 é 2. Então, isso é o que está pedindo, não? Encontrar a inclinação dessa reta nesse ponto de contato. Ok? Bem. Agora, diz que ache a inclinação. Opa, estou duplicando mais aqui. Acho que já era, não? Por definição. Agora vamos usar uma tabela. Aqui uma tabela seria como? Se lembram que vou colocar aqui a derivada em x0, um ponto qualquer da curva, e aqui limite, se lembra? Quando h tende a 0, de f de x0 mais h menos fx0 dividido por h. Vamos cancelar este limite, ¿no? No vamos a usar mucho aquí, usando tabela, tá? Vamos a usar tabela. ¿Cómo vamos a sustituir ese limite cuando h tiende a 0? Así, aproximadamente, ¿no? Estamos hablando aproximadamente. Entonces, esta derivada en x0, derivada primera en x0, sería así. F de x0 más h menos f en x0 dividido por H. Quando você vai usar o H, por lo menos assim, uma sugestão, o H deve valer 0, 0, 0, 0, 1. Tá? Isso é uma sugestão. Então seria assim. F' em 1, correto? É igual F en 1 más H, ¿cuánto vale? 0.0001, ¿tá? Menos F en 1. Todo dividido por 0, que es H, 0,001. Pronto. Ahora só calcular a imagen que está aquí en el numerador. F de 1.0001 menos f en 1, correcto, todo dividido por 0,0001. Y utilizar la calculadora, ok. Então, aqui continuando, aí você usa assim, não? Você tem que usar a fórmula em que, aonde a fórmula aqui, não? Estamos usando o f, significa 1
0.0001 al cuadrado menos 1 al cuadrado, todo dividido por 0.0001. ¿Cuánto da aí? Aí você vamos fazendo a conta. 1.0001 al cuadrado menos 1 y igual y dividido por 0.0001. Entonces aquí tenemos, como pueden ver, pueden verificar, da 2.0001 aproximadamente, ¿cierto? Y ahí coincide, ¿no?, con lo anterior que hicimos con limite. Entonces está aquí, esa es la forma aproximada y se aproxima a 2, ¿cierto o no? Entonces la derivada primera, 1, se aproxima a 2. Você cancela los apoios do ponto decimal, você cancela esos números. Então você tem essa resposta final, que foi calculado anteriormente com limite. E você também pode deixar aqui indicado a forma aproximada, ok? Agora temos, aqui vamos aplicar as regras de derivação, tá? Aqui vamos usar 3 regras, tá? Aqui, vamos colocar aqui 3 regras aqui de lado, não? Primeiro, a regra da soma, não? Vamos supor aqui A mais B, certo? Estou supondo, não? Duas funções, A e B. Como se deriva? Se deriva primeiro A, depois se soma a derivada do segundo, certo? Agora vamos supor que se for constante, uma constante, um número e uma função, f, vamos chamar, ok? Que significa que você, essa constante, esse número, fica fora da derivada, multiplica, só deriva f, certo? Ok? Então, por exemplo, vou fazer aqui um exemplo simples, 3x ao cubo, por exemplo. Qual é a derivada? É 3, este 3 que está aqui não se multiplica, é só derivar o x ao cubo. Tá? Ficou indicado assim, ok? E temos por último a regra da potência, não? A regra da potência, que seria derivar x elevado a n, derivar disso significa un, xn menos 1. Então temos 3 regras, não? Regra da soma ou subtração, pode ser aqui mais menos. E hoje a regra do múltiplo, não? Que K vezes F. E por último, a regra da potenciação. Então temos 3 regras que vamos aplicar aqui. A última também está faltando. A derivada de uma constante, que é um número, dá 0. Seriam 4 regras, ok? Bem, então vamos lá. Esta seria a função, o custo marginal, ok? Certo? Então vamos lá. Calcule o custo marginal. O custo marginal é a derivada desse custo. Seria assim, derivada desse custo. É a derivada, função primeira derivada. E como se calcula? Então, lembram-se. 3x ao quadrado. Então, vou indicar assim. 3x ao quadrado. Vou derivar primeiro esse. Segundo, menos derivada de 12x. E por último, mais derivada de 30. Agora, já apliquei a primeira regra, não? A primeira regra, termo por termo, indicando sempre aqui as operações, não? Menos e mais. Continuando, agora que aplico no primeiro termo. Primeiro termo pode ser ao mesmo tempo a regra da potência e ao mesmo tempo desta regra do escalar, ok? Assim, 3, que está multiplicando a x quadrado, fica fora. 3, assim. E agora vou multiplicar o resultado da derivada de x quadrado. Derivada de x quadrado, aplico a regra da potência. Tá? Aqui, esse x quadrado é 2ds como coeficiente, vezes o 2 menos 1, não? 2 menos 1, quanto dá? 1. Portanto, vou colocar aqui 1. Correto? 1. Fica aqui sobreentendido, x elevado a 1. Pronto, terminei o primeiro termo. Menos, agora, 12, que está multiplicando a x, fica fora, derivando o resultado de x, que derivada de x é 1, mas vou colocar aqui
Está sobreentendido, vou colocar aqui, ve, x. Derivada não significa assim x elevado a 1. Também vou escrever, aplicando a regra da potência. Esse 1 desce aqui, vezes x, 1 menos 1, quanto dá? 1 vezes x, 1 menos, 1 menos 1, né? Aqui, 1 menos 1, é 0. E aí, 1, quanto é x a la 0? 1. Y 1 veces 1, 1. Por tanto, la derivada de x, siempre va a dar 1. Entonces sería aquí 1. Derivada de un número de 30 que da 0. Voy a colocar más 0, para que sabe dónde ven. Ok. Ve, entonces aquí voy a apagar. Ok. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Simplificamos, ¿no? La derivada primera do custo é 6x menos 12. Pronto, já calculamos o custo marginal. Ok? Bem, agora vamos ver o que sigue. Dice assim, interprete o gráfico das funções custo e custo marginal. Aqui já tem pronto a função custo do anterior e o que calculamos recentemente, o custo marginal. Então vamos graficar, ok? Vou fazer o gráfico aqui. Deixa-me fazer assim. Primeiro, este que está aqui. E você pode conferir, tá? Que o gráfico seria este, não? Ok? Que seria este. E aqui vou colocar 2. Depois explico aqui 2. Ok? Aqui está, este é um vértice, não? Este é um vértice. Então aqui, estes 2, e a imagem desse vértice é 18, tá? 18. E aqui o interseto com o eixo y vale 30. Tá? E aqui o eixo x. Verifique que o gráfico dessa função custo está aí. Agora vamos explicar, tá bom? Então, antes de graficar a custo marginal. ¿Qué nos ayuda? Como pueden ver, este tipo de parábola, gráfico de una parábola, você tem un vértice para baixo, que se abre para cima, ¿no? Este sería o mínimo. Esa posición, ya vamos a adiantar la idea de mínimo, ¿tá? ¿Cierto? Entonces, es el valor menor, 18 es menor de las otras. Você avanza sobre la curva, ese 18 siempre va a ser menor de las otras, ¿ok? Avanzando por ponto, ¿ok? Entonces, la parábola que se abre para cima y tiene un vértice así, ese vértice se llama mínimo, ¿tá? Bem, o primeiro passo de graficar essa função custo. Este é o gráfico, vou chamar aqui gráfico de CX. Este gráfico. Então vamos lá. Primeiro sempre é jogar na fórmula quando x vale 0. O que acontece? Observa. 3, 0 ao quadrado, menos 12, vezes 0, mais 30. Quanto dá? 30. Isso significa, quando x se atribuir um valor 0, vai dar intersecto, 30 aqui. Estão observando o gráfico de 30. Pronto, já tenho uma informação que por aí a curva, a parábola vai passar por esse valor 30 no eixo y. Agora, vamos lá. Agora aqui, vou fazer uma coisa assim, vou provar em forma geral uma ideia de chegar à fórmula. Vou colocar a quadrática em forma geral. Assim. Ok? F de x igual a x al cuadrado más b x más c. Vamos a derivar. Usando la regla, es 2a veces x más b. Ok? Correto? E agora, igualando a 0, tá?
Entonces, la derivada primera de x igual a 0 significa tangente horizontal. Tangente horizontal. Ok, repito, la derivada primera en x igual a 0 significa gráficamente aquí no mínimo, no vértice, una recta tangente horizontal. Bem, então, tá certo? E aí, resolvendo aí, 2ax igual a menos b, certo? Este mais b passa ao outro lado, como menos b, isolando x, que vai dar b sobre 2a. Se deram conta? É similar e está provado que usando a derivada primeira, encontramos essa fórmula bem usada, menos b sobre 2a, para calcular a primeira coordenada do vértice dessa parábola. Ok, então vamos lá aqui, calculando con este ejemplo la derivada primera, opa, vamos a ver aquí, la derivada primera, calcula, sería, ¿no? Vamos a ver aquí, sería C, línea, la derivada de C, ¿no? La función custo, se lembra, era igual, está lá encima, 6x más, menos 12, ¿no? 6x menos 12. Igualando a 0, ¿no? ¿Qué sería? Sería 6x igual a 12, e então x vale 2. Viu? Aqui está o 2 que tínhamos colocado. Esse x em 2, aí estaria o mínimo, certo? Este é um candidato para fazer o F, o C, o custo mínimo, certo? Nessa primeira coordenada. Isso a imagem em 2, como foi calculado? Então, se o x vale 2, como seria a imagem? A imagem de x C em 2, que é o custo, seria 3, 2 ao quadrado, menos 12 vezes 2, mais 30. E aí vai dar 18. Correto? Ok. Então vamos lá, vou apagar aqui. Que é uma conta, não? É simples, aí só revisar novamente. Bem, continuando. Ok? Já temos a ideia de esse gráfico do função custo. Agora vamos fazer o gráfico da função, o custo marginal. Aqui embaixo. Tá? Aqui embaixo. X, Y. E vou traçar o gráfico da derivada do custo. E vou colocar assim. Em escala, tá? Em escala. Opa, não se vê aqui. Em escala seria assim. Ok? E justamente aqui, no intersecto, este vai se chamar 2. Essa reta, esta seria a derivada da função custo ou custo marginal. E aqui no eixo y, essa reta intersecta em menos 12. Correto? Certo ou não? Podem verificar. Ok? Então temos uma mesma direção aqui em 2. Se você se projeta assim, né? Olha, ok? Agora vamos visualizar. Agora vamos falar um pouquinho da interpretação de custo, função custo e o custo marginal. Tá? Bem, o 2 seria o ponto crítico. Vamos chamar justamente esse ponto crítico. Se chama ponto crítico porque temos mudança no gráfico. Certo? Certo ou não? Ou vamos fazer assim, ok? Assim essa projeção. Bem, acima de 2, que estamos observando, estou falando do x, a curva que está subindo, você vai avançando para a direita, qualquer valor de x, 2, 3, 4, etc., você está observando que sobre a curva você vai subindo. Então, é crescente. E que tem com a derivada com o custo marginal? Que tem que ver? Após de 2, estamos dizendo aqui, a derivada primeira de x é positiva. Positiva, não? Porque, ou seja, porque está acima do eixo x.
esse 2 separou duas partes, essa reta, uma positiva acima do x e outra parte antes de 2, uma derivada negativa, porque está abaixo da reta do eixo x. Então, se a taxa de variação instantânea do custo, se é positiva, o que significa? O custo cresce. Se a taxa de variação é negativa, antes de 2, o que acontece? O custo desce a partir de 30. Lembra-se que a partir de 30 porque nós estamos considerando quantidades positivas, já não se considera valor negativo no eixo X. ¿Está claro? No se considera valores negativos. En este caso, si en caso particular de aplicación, si estamos hablando de función custo y las cantidades son positivas, ¿cierto? Entonces, ahí você va a comenzar de 30 o gráfico. Esta parte ya no se considera, ¿no? ¿Cierto? Ya no se considera. ¿Ok? Aquí también, ¿no? Esta parte de la red también no se considera. ¿Cierto? Bien. Por otra cosa más, entonces el mínimo, ¿qué significa? Una persona o una empresa coloca, ok, con 2 unidades tengo un valor mínimo, que sería 18. Puede ser en reales o dólares. 2 unidades, tengo, la producción de 2 unidades, tengo un costo de 18 reais o dólares. Ok. A partir de 2 unidades na produção, meu custo vai aumentar. Correto? Entre 0 e 2, não? Entre 0 e 2, aqui estamos observando, entre 0 e 2, a partir de 30, estamos observando, não? Se x vale 0, que é 0 unidades, eu tenho aqui um custo inicial. Suponho que já tem um custo inicial aí, 30 reais. E aí que está observando, a curva decresce. ¿Por qué la curva decrece? Porque aquí el costo marginal, la primera derivada es negativa, está en bajo. Si la derivada primera es negativa, la curva decrece a T2, ¿cierto? Hasta el valor X2. Entonces, parece interesante, ¿no? Antes de producir unidades, antes de 2, por ejemplo, 1, 0.5, estoy hablando de un problema idealizado. Entonces, el costo va disminuyendo a T2. Ok? Bem. Agora temos o análise da receita e receita marginal para aqui dada a demanda para um certo produto P de X igual a 6 menos X sobre 2 em dólares. Este seria o preço, certo? Então vamos resolver. A receita é o produto do preço, certo? Que es una función, no es constante, veces la cantidad que estamos hablando, o x, que es una incógnita, no sabemos, más sería x unidades, ¿ok? Pronto, vamos a sustituir ahí 6 menos x sobre 2 veces x. Entonces, esa sería la receita. Vamos a calcular a receita marginal, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Calcular la derivada. Correcto, tenemos que calcular la derivada de R, que es la receita. Esa sería la receita marginal. Y aquí vamos a aplicar la regla del producto. Como está aquí el título, ¿no? ¿Cuál sería la regla del producto? Sería, si fuera U veces V, igual derivada de U, veces V, más U derivada veces derivada de V. Ok? Esa es la regla del producto. Correcto. Aquí voy a hacer una revisión rápida, ¿no? Vamos a supor aquí, ve. Todos saben que la derivada de x al cubo, ¿cuánto es? Aplicando a potencia. 3x al cuadrado, correcto? Ve. Ahora voy a hacer así. X al cuadrado veces x. ¿Cierto o no? X al cubo significa x al cuadrado veces x. Ahora voy a aplicar correctamente esa regla. ¿Tá?
A veces acontece assim, aqui hay um erro, vou colocar um erro. Vou derivar só este, x al quadrado mais derivada de x. Fazem assim, é um erro, Isso é um erro. Quanto dá? 2x, o primeiro, mais o segundo dá 1. E não dá 3x al quadrado. Deveria dar 3x al quadrado, e não dá. Ok? Bem, ok. Então, com essa observação, agora que não se faça assim, porque foi aplicado incorretamente, tá? Olha, estou dizendo este, não? Este é incorreto, tá? Este é errado, ok? Bem, então vamos lá, vamos a aplicar la regla do produto, que é la derivado primeiro, vamos a ir rápido, né? Vezes o segundo, tá? Estou falando assim, mais o primeiro, que é o sem derivar, vezes o derivado segundo. Estou aplicando a regra corretamente. E agora, quanto dá derivada de x quadrado? 2x vezes x mais x al quadrado, derivada de x, 1. Simplificando, aqui dá 2x al quadrado, certo? X vezes x al quadrado, mais x al quadrado. Quanto dá aí somando os coeficientes, dado que as variáveis são iguais, os termos, seria 3x al quadrado. Beleza? Olha, coincide, né? Então, aplicamos corretamente a regra do produto. Então, vou deixar aqui, tá? Para se lembrar. Então, vamos aplicar aqui, tá? Então, este seria, imagine que é U, imagine que este é B, porque temos aqui um produto sobreentendido, certo? B. Então, vamos derivar o primeiro. Derivada de 6 menos x meio, tá? Derivado do primeiro. Vou colocar aqui entre parênteses. Derivada de 6. 0. Correto? Estamos derivando este U. Menos derivada de x sobre 2. E agora? Presta atenção. Parece um consciente, mas tenha muito cuidado. X sobre 2 é o mesmo que escrever assim. 1 meio vezes x. Deixei sozinho o x, tá? Porque aqui no numerador, aqui o x tem um coeficiente 1 sobreentendido, aqui. Então, tá claro? 1 meio vezes x. Então, vou derivar. Então, como se deriva este? Fácil, não? É 1 meio vezes a derivada de x, 1. Vezes, o quê? Vezes o outro sem derivar. Agora, vou colocar aqui mais. Agora, vou colocar de vermelho aquele que não vou derivar, o u. Agora vou colocar, copiando 6 menos x meio sem derivar. Agora vou derivar que? O x que está aqui. Já sabe, não? Quando dá 1, estou fazendo direito. Agora, só simplificar. Quanto dá aqui? Menos 1 meio x mais 6 menos x meio. Organizando, estes dois são na variável x, sumando os coeficientes, que dá menos 1 vezes x mais 6. Correto? Ok? Bem, vou separar aqui com a linha horizontal. Quero fazer um detalhe a mais. Tá? Como eu falei, eu apliquei diretamente a regra sobre esta função. É uma regra direta, porque eu vi um produto, certo? E claro que sabemos usar corretamente a regra do produto. Agora, existe uma forma de que, antes de aplicar uma regra, primeiro observa essa fórmula. Dá para simplificar. Sempre esta palavra, simplificar. Dá para simplificar. Simplificar antes de derivar. Sim. Por quê? É álgebra. Então, álgebra tem que ver tudo isso. Tá? Álgebra.
¿Por qué? Lembra-se, este x multiplica cada termo, 6 y x sobre 2. ¿Cuánto da 6 veces x? 6x. ¿Cuánto da menos aquí? X sobre 2 veces x. X al cuadrado sobre 2. Olha, ve. ¿Qué parece? Uma parábola, uma quadrática, mas também são termos para aplicar o quê? Estou simplificando, me levou a uma expressão para aplicar uma regra, quem sabe você tem domínio, certo? Você tem domínio. Caso você não tem muita confiança com o critério da segunda, a regra do produto. Pronto. Então, quanto seria R' X? Qual é a derivada de 6x? 6. La derivada de todo este que está aquí, x al cuadrado sobre 2, primeiro vou colocar menos. Qual seria a derivada? E agora? O que dizem? Coloco 2, um meio fora, que está esse 2 aqui, e agora derivo x al quadrado, que está sozinho, não? Opa, não, não. Vamos lá. Então seria assim. O meio fica fora, certo? Essa constante. O que sobrou? Sobrou x quadrado, não? Olha aqui, vou dar o meio, assim. Ok? Estou representando mentalmente assim. Un medio, como es un producto, un medio fica fora, derivo x al cuadrado, que dá 2x. Y ahora, simplificando, 6. Este 2 se cancela con este 2, da menos x. Confere, ¿no? Olha, comparando. Certo? Ok. E agora, vamos aplicar a regra do quociente. Então, vamos fazer aqui uma solução para aplicar a regra do quociente. Então, vou colocar aqui a regra do quociente. Qual seria? ¿Se lembram? Então vamos lá, vou colocar aqui na altura, aqui, nesta posição, vou chamar U sobre V, é assim. Sei que não é fácil, não? Mas com a prática você vai lembrar. U e V, como me lembro? Primeiro você traz uma linha horizontal, quem vai no denominador? Sempre o quadrado do denominador, sempre, qualquer expressão. Mas não tente abrir ou aplicar a potência 2 nessa expressão. Deixa indicado. Não? Às vezes uma dica, deixar indicado. Ok? Não precisa abrir. Tá? E aí, que mais? Agora que vai no numerador. Derivada do primeiro vezes o segundo. É parecido ao produto ou não? U vezes derivada do segundo. Olha, é parecido nos termos. Derivada do primeiro vezes o segundo. O primeiro vezes a derivada do segundo. Só que aqui não seria mais, seria menos. Você troca. Ok? Bem. Então vamos aplicar aqui neste. Então a receita marginal é a derivada, novamente, certo? Ok? Temos que calcular a receita marginal porque vamos a analisar sobre a receita marginal, mas por enquanto estamos aplicando a regra do quociente, ou vamos aplicar se é necessário, claro, todo depende aí. Então vamos lá, temos três termos, não? Aqui temos uma subtração, tá? O primeiro termo é zero, não? Correto? Qual seria? La derivada de 200 sería 0, ¿correcto? 0 menos, ahora, ¿qué sería? Ok, continuando aquí, que es 0. Ahora yo tengo aquí en el segundo termo un cociente, ¿no? Están observando, ¿no? Puedo separar aquí 1600 dividido por x más 8. ¿Cómo derivamos? Entonces vamos a calcular usando la regla. Entonces ya saben que U sería 1600 y V sería x más 8. Entonces vamos lá, aplicamos la regla que está aquí. ¿Qué dice? Derivada de 1600 es un número, 0. Veces u otro, x más 8. Menos o primero, 1600. Só copiar.
derivada 2b. Derivada de este é 1, certo? Vezes 1. Estou fazendo direto. E denominador ao quadrado. Só abre parênteses, como tem soma, não esqueçam de abrir assim. E que dá? Simplificando, vai dar este menos da operação, este que está aqui, menos, agora abro parênteses. O resultado dá menos 1600 dividido por x mais 8 ao quadrado. Menos, tá? Menos, qual é a derivada de x? 1, menos 1. E no final, o que eu faço? Simplificando, vai dar menos com menos, dá mais 1600 dividido por x mais 8. Como podem ver, deixo indicado assim a potência de x mais 8. Tudo isso menos 1. Pronto. Essa é a parte de aplicar quando for necessário a regra do quociente. Ok? Bem.